Pessoal, hoje eu queria trazer para vocês um pouco a respeito desse tipo de software, tá? Esse aqui, o nome dele, no caso, é Grandoreiro Trojan Bancário, tá? Ele que afeta aqui diversos usuários no Brasil. Esse tipo de software, né? Ele é distribuído através de e-mails, desde spam, é a forma mais comum de estar transmitindo esse tipo de vírus. Ele é baseado em Pascal, tá? Feito em Delphi, a maioria deles são feitos em Delphi. E é um dos softwares que mais causam, né, estragos aqui no Brasil, tá? Na América Latina aqui como um todo, principalmente visando aqui o Brasil e países ao seu redor. Então, esse software, ele funciona analisando as janelas, tá? Ele também é conhecido como janeleiro. Então, a gente verifica aqui como que ele trabalha. Então, aqui, a gente tem uma pesquisa aqui, né? Feita pela E7. Então, aqui ele diz, ó, que é semelhante a outros trojans que analisamos em nossa série. Esse trojan escrito em Delphi ataca as vítimas exibindo pop-ups falsos que tentam enganar usuários, né? Fazendo com que acredite que as janelas são legítimas do banco, para que informe seus dados confidenciais. Ou seja, esse software ele é distribuído, né, via e-mail. A pessoa vai executar esse arquivo, tá? Muitas vezes a transmissão desse arquivo não é o malware principal. Eles desenvolvem um loader ou uma pequena carga maliciosa, onde que ele vai fazer ali o primeiro estágio do ataque. Esse primeiro estágio consiste em desativar o antivírus, né, desativar firewall, utilizar métodos de bypass para evitar a detecção. E assim, ele consegue, muitas das vezes, alguns desenvolvedores de malware utilizam tarefas agendadas do próprio Windows, tá? Então, eles adicionam ali uma tarefa agendada para que o software, para que o Windows baixe esse software, essa carga principal maliciosa, e execute de forma automática. Assim, ele vai estar desviando ali um pouco do comportamento malicioso, tá? Que é causado por esses softwares, tá? Evitando a detecção de antivírus. Então, esses trojans bancários, eles possuem recursos, né, para manipular a janela, né, atualizar a si mesmo, gravar teclas pressionadas, ações de mouse. Eles obtêm, né, URLs dos navegadores ou eles analisam o título da janela para verificar se o alvo está em uma daquelas, não, em um daqueles sites que eles estão querendo monitorar, né. Então, eu estou desenvolvendo, né, um tipo de software baseado justamente nesse contexto, justamente para fins didáticos, tá? Esse software não vai ser distribuído e o código-fonte não vai ser compartilhado, tá? Então, é apenas para fins didáticos. Então, eu estou utilizando aqui a IDE Delphi 10.3 Rio, tá? Apesar do Pascal ser uma linguagem antiga, ela é muito baixo nível, né? Então a gente consegue aqui fazer diversas funcionalidades sem chamar muita atenção dos antivírus, tá? A gente não utiliza muita API, existem diversas APIs, né, do próprio Windows, quem é desenvolvedor desktop sabe disso. Em Pascal não é diferente, né? Como C Sharp, C++, enfim. Então, tem algumas funcionalidades que eu já implementei aqui, tá? Então, são dois projetos. Esse é o projeto do cliente e esse aqui é o projeto do servidor. Então, no projeto do cliente, tá? Eu desenvolvi aqui algumas funcionalidades, como, por exemplo, evitar que o form seja fechado, tá? Então, o cliente não vai conseguir fechar esse form. Esse form, ele é oculto, né? Quando eu falo form, eu tô falando do programa em si, né? Para quem não conhece o Delphi, não sabe como funciona. Essa janela se renderizaria, né? Mas aí eu tô utilizando essa funcionalidade aqui que ele deixa oculto, tá? O software, então ele fica trabalhando em segundo plano, né? Quando a vítima ou o alvo executa esse cliente executável, ele não consegue ver a janela fica oculta, tá? Apenas aguardando aí, ela faz a conexão e aguarda os comandos do servidor, tá? Então aqui a gente tem também aqui, ó, extrair domínio. Então aqui ele vai extrair uma parte do título da janela, tá? Isso aqui foi feito, então, a primeiro momento apenas para o Google Chrome. Então aqui ele consegue extrair essa parte aqui do título da janela. Porque se vocês observarem, no título da janela geralmente sempre vem o Google Chrome, tá? Como padrão. E para ficar mais assertivo, a gente pega e elimina, né? Isso aqui do título. Então é uma pequena função da função como um todo. Então a função aqui, a gente tem outra função que é verifica se a janela é do Chrome, tá? Então a gente verifica se a janela ativa aqui é a janela do Chrome. Para isso a gente utiliza aqui o class name, né? Então a gente utiliza o get class name e aqui a gente consegue visualizar se é a classe do Google Chrome, tá? Se for a classe do Google Chrome, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai capturar o nome da janela ativa. Então a gente captura o nome da janela ativa, tá? E guarda esse resultado aqui na captura, tá? E aí a gente tem aqui a gente tem outro método aqui que é para verificar se contém a palavra-chave, né? Então a gente vai fazer aqui, a gente tem uma lista, né, de palavras-chave que eu criei aqui acima, e essa lista ele vai ficar sendo monitorada. Então se o cliente entrar em algum site que o título tenha essas palavras, aqui já vai ser avisado o operador, tá? Então vai avisar para o operador que ele tá dentro de um desses sites aqui que eles querem que o operador quer monitorar do alvo, tá? Ok, tendo isso em mente, então a gente vai falar um pouco mais aqui para mostrar para vocês como que funciona, né? Apresentar aqui algumas funcionalidades aqui básicas aqui que a gente criou. Então aqui a gente tem um hook, tá, de teclado. Então a gente está utilizando um hook de teclado de baixo nível, tá? Estou utilizando esse hook aqui para eu poder bloquear alguns atalhos do teclado, como Alt Tab, Windows ESC, tá? E outros atalhos para que o cliente seja impedido de trocar de janela quando o formulário da janela maliciosa ser apresentado, tá? Então a gente tem outras funções aqui também relativas ao hook do teclado, tá? Aqui é onde a gente acontece realmente o hook, né, do teclado, e aqui a gente faz, né, aqui a gente faz aqui a detecção das teclas, tá? E o bloqueio em si, tá? E aí eu chamo essa função aqui de acordo com a minha necessidade, tá? Então, quando o formulário é criado, a gente cria aqui também um mutex, tá? Para evitar de que o cliente seja aberto duas vezes no computador do alvo. A gente cria a lista de palavras-chave, tá? A gente realiza a conexão com o servidor.
E aqui, abaixo a gente tem algumas outras, né, funções aqui que eu vou falar um pouco a respeito, que a gente já viu aqui que é distrair o domínio. Aqui a gente tem um timer, tá? Esse timer aqui, ele fica verificando, né, a janela ativa, e aí ele entra todas aquelas subfunções que eu já mostrei, como a função de obter, né, a janela ativa, e ele vai verificar se essa janela ativa é do Chrome. Se for a janela ativa for do Chrome, ele vai obter a janela, tá? Vai extrair o domínio, então ele vai pegar ali, vai extrair aquele Google Chrome do título da janela, e ele vai verificar se nesse domínio existe alguma palavra-chave, tá? Então, ele verificando, ele vai fazer o quê? Verificou. Se tiver, ele vai enviar, ele vai capturar o nome do computador, tá? E vai enviar o título da janela para o servidor. Então, ele vai enviar a mensagem com um comando, tá? Que esse comando aqui esse comando ele vai ser capturado lá do lado do servidor, tá? E a gente vai tratar esse comando lá e vai enviar o nome do computador e o nome da janela, tá? Então a gente envia esse prefixo aqui, que vai ser o prefixo que vai ser identificado no servidor, o nome do computador e o nome da janela, tá? Então a gente envia através de buffer, tá? A gente quer utilizando conexões sockets, tá, gente? Para fazer a conexão com o servidor, a gente está utilizando socket, então a gente pega e envia. E aqui eu salvo, né, em um arquivo de texto o registro, né, do log. E eu estou utilizando esse aqui mais para debugger, tá? Para me verificar o que realmente está acontecendo no código, tá? E aí a gente trata a exceção caso não consiga enviar a janela, tá? Mas esse aqui, a gente, no caso real, a gente não cria esses logs, né, para apresentar para o cliente, porque o cliente ele não tem que saber nada que está acontecendo isso num contexto de ataque malicioso, tá? É apenas para ambiente de desenvolvimento. Então a gente tem aqui também aqui um método de tratar erros, tá, dos sockets. Então, às vezes, quando o cliente inicia, o servidor do operador malicioso pode estar inativo, pode estar inacessível. E aí, muitas vezes, acontece o problema de que o cliente vai ser apresentado um erro de socket, tá? Falando para ele que o servidor está indisponível. Então, pensando nisso, a gente trata esses erros para evitar de que esse erro seja renderizado para o cliente, tá? Ele vai ignorar esse erro e vai continuar mantendo ali a tentativa de conexão com o servidor. Então, no timer 2 é onde de fato aqui acontece a conexão com o servidor, tá? No timer 1 ele fica verificando janela a cada segundo ali, e no timer 2 ele verifica a conexão, tá? Então, se o socket não estiver ativo, ele vai ativar esse socket e vai tentar fazer a conexão, tá? E caso ali aconteça algum erro, ele vai ser capturado aqui pela exceção, né, do try catch aqui. Então, a gente consegue aqui ignorar as mensagens de erro. Então, a gente já falou aqui para verificar se é a janela, a gente captura, né, o nome da janela, já falando, verificando se contém uma palavra-chave, tá? E aqui, algumas tratativas de erros também de socket. E aqui a gente verifica, tá? Os comandos, tá? Aqui a gente vai verificar todos os comandos recebidos. Então aqui a gente vai ler todos os comandos recebidos do servidor. Então aqui a gente tem algumas variáveis. E aqui é onde começa, tá? Então ele verifica aqui é o delimitador, né? Então o servidor envia esse comando aqui. Então se esse comando aqui, se o comando do servidor enviado for esse aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai, primeiro vai colocar no log que ele recebeu, né? Esse comando do servidor. E aí então ele vai chamar a função tela classe cartão, tá? Se a gente verificar esse comando aqui, essa função, a gente vai ver aqui que ele vai chamar um form, tá? Que é exatamente a questão do janeleiro, né? É justamente essa janela maliciosa que vai ser apresentada para o alvo, né? Para o cliente. Então, não vou demonstrar todo o código aqui, tá? Falei apenas um pouco aqui a respeito. Aqui a gente tem um comando monitors, que vai contar a quantidade de monitores que existe, tá? No cliente, para que o alvo consiga, para que o operador consiga escolher qual monitor ele quer assistir deste cliente, tá? Então, eu vou fazer aqui a compilação do projeto e vou fazer o build dele para a gente poder executar esse servidor e esse cliente, para a gente ver na prática, tá? Como que funcionaria esse contexto malicioso aqui, tá? Então, para ficar mais real, eu vou estar colocando aqui uma palavra-chave aqui, tá? Vou colocar uma palavra-chave aqui com o nome de uma instituição financeira, para que a gente possa simular aqui como que funcionaria, né, esse tipo de ataque. Para isso, como que eu vou fazer? Eu vou entrar no site oficial da instituição e eu vou verificar o título, tá? Então, aqui está o título. Se a gente copiar esse título, colar aqui, ele vai estar verificando esse título. E se o navegador aqui abrir o site que tem esse título, vai avisar o operador. Então, vamos aqui compilar novamente, vamos fazer o build, para a gente poder verificar aqui na prática como que funcionaria esse tipo de ataque malicioso, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui é apenas para fins didáticos, tá? O que fica, de fato, aqui é o ensinamento aqui para que a gente, né, não sofra esse tipo de ataque. Então, existe aqui diversos artigos, diversos, né, estudos aqui que demonstram como que funciona esse tipo de trojan bancário, tá? Seja o grandoleiro, seja o janeleiro, existem diversos softwares baseados no mesmo contexto, tá? Então, assim, isso aqui é o básico, tá, pessoal? Aqui existem diversos tipos ainda de funções que não foram implementadas. Criptografia de string, métodos de evasão de antivírus, tá? Criptografia das mensagens que são enviadas e são recebidas, né? Do servidor, do cliente para o servidor, do servidor para o cliente. Porque isso, em uma análise de malware, eles conseguem capturar todas essas informações, tá? E não ache você que esse tipo de ataque, ele consegue sair com 100% de evasão, né? De uma análise de malware, porque não acontece, tá, pessoal? Eles conseguem capturar o host, conseguem fazer toda a análise ali, por trás daquilo ali, investigação forense, para poder localizar esses tipos de desenvolvedores, tá? Ou até mesmo os operadores desse tipo de software, tá? Então, isso aqui é muito perigoso, tá, pessoal? Então, como que funciona, pessoal? Vamos lá. Vou estar fazendo build aqui. Já foi feito o build. Então, a gente vai abrir aqui primeiro o cliente. Então, olha, abri o cliente. O que aconteceu? Não aconteceu nada, pessoal, tá? Então, se eu verificar aqui, meu gerenciador de tarefas e pesquisar para o cliente, vocês vão ver que ele está aqui em segundo plano, tá? O cliente está aqui em segundo plano, né? Então aqui, o que está acontecendo? Ele está tentando conectar com o meu servidor, tá? Ele está tentando conectar com o meu servidor. Então na hora que eu executar no servidor, automaticamente ele vai se conectar, tá? Se eu abrir aqui o cliente log, que é o arquivo de cliente, que é o log do cliente que eu fiz, né? A gente vai verificar aqui, ó. Aqui ele está tratando o erro, olha lá. Ele está detectando o erro e está ignorando, ou seja, esse erro aqui ele não está sendo apresentado para o cliente, tá? Na hora que eu abrir o servidor, ele vai conseguir se conectar. Então vamos abrir aqui o servidor.
Abri o servidor, é pronto, ele está aqui conectado, tá? O alvo está aqui. Isso aqui, pessoal, é um campo de texto onde eu vou receber as mensagens do cliente, tá? Vai ser renderizado para mim aqui. Então, se eu voltar aqui, a gente já verifica no log, ó, que o cliente foi conectado e a mensagem, né, de conexão foi enviada com o nome do computador. Isso porque lá no servidor também a gente tem um log. Então, se a gente verificar esse log lá embaixo, olha, servidor iniciado e o cliente foi conectado. Por isso que ele passa o nome do computador e o IP, tá? Então, a gente conseguiu já fazer a conexão. Então, se eu vier aqui, pessoal, e vamos supor que eu já estou aqui, né? Olha, estou aqui, o cliente está rodando, né? Se você ver, ó, não está avisando o servidor, né? O servidor não está sendo avisado. Porém, se eu entrar aqui, ó, no YouTube, que é um dos títulos que ele tá monitorando, aqui ele já me avisa, ó, o computador Marlon está na página do YouTube, a inscrição tá? Então, nada acontece. Mas se o cliente estiver ativo, tá? Ativa o cliente, o servidor, né? Então aqui o cliente está conectado no servidor. Então se ele acessar o site, né, que está sendo monitorado, seria no caso Pudim, ele me avisaria, tá? Olha, o Marlon está lá no Pudim, tá? Que é o site da instituição bancária, Pudim. Então o que o operador vai fazer? Ele simplesmente vai colocar para assistir o cliente, tá? Isso aqui é um novo form, tá? Então eu criei essa stream de desktop. O que ele faz? Ele tira os diversos sprites do cliente, né? Transforma em JPEG, comprime, transforma em Base 64, envia para o servidor e o servidor faz essa conversão para a imagem novamente e apresenta aqui, tá? Só porque isso é feito em poucos segundos, tá? É 0,5 segundos. Então você vê, olha, que é praticamente instantâneo, a gente consegue ver a tela do cliente. Então a gente aguardaria, né, esse cliente ali de fato fazer o login, né, ali no seu banco, né? Então após ele fazer o login no seu banco, o que a gente faria? A gente chamaria um form, tá? Ali para poder tampar toda a tela do cliente. E esse form impediria o cliente de mexer em seu computador. Então como que a gente faria? Faria aqui, ó, solicitar tabela, tá? Então, por exemplo, essa tela que vai ser apresentada não é a tela inicial. A tela inicial seria realmente ali algo com engenharia social para a vítima pensar que ela está sendo atualizada, o computador dela. E o operador, né, o cybercriminoso, ele conseguiria ali estar manipulando todo o sistema dela através do quê? Através aqui do desktop remoto, tá? Então ele conseguiria aqui fazer toda a operação enquanto a tela do computador da vítima estava travada, tá? Então a gente vê aqui, ó, solicitar a tabela, e vamos solicitar uma tabela aqui, ó, 34. Então a gente vê, olha, que apresenta aqui o número, né, 34. E se a gente manda fazer aqui, ele envia. E envia essa informação lá para o servidor, olha, tá? Então chegou a informação aqui do cliente. Então, como que é que funciona, pessoal? Antes, tá? Não foi apresentado. Deve ter tido algum bug no desenvolvimento, alguma coisa assim, que eu ainda tenho que refatorar o código, tá? Porém, é apresentado o nome do cliente aqui, né, do computador, e dado pro servidor. Então, na hora que chama esse form aqui, ele não consegue mexer no computador dele, ó. Ele não consegue dar Ctrl S, ele não faz nada, tá? E fica aqui obrigado a ter que enviar essa informação. Enviando a informação do servidor, o operador malicioso, o cybercriminoso, ele vai conseguir ali, de fato, efetuar transações e fazer ou pagamentos fraudados, tá? E todo esse tipo de ação criminosa, tá? Então, o software, ele funciona mais ou menos dessa maneira, tá? Espero que tenha dado para vocês entenderem como que funciona. E, pessoal, fique esperto, tá? Não vai achando que esse tipo de golpe, esse tipo de ação maliciosa ainda funciona, porque hoje nós temos diversos, né, analisadores, analistas de malware, que conseguem pegar todo esse tipo de movimentação aqui e descobrir diversas informações desses criminosos, tá? Então, é isso. Espero que tenha dado para vocês entenderem como que funciona, né, esse tipo de ação maliciosa. E aqui é meu GitHub, tá, pessoal? Vocês podem entrar lá para poder dar uma olhada, né? Tem diversas funcionalidades aqui que eu coloco aqui relacionadas a malware, desenvolvimento de malware. Vocês podem dar uma olhada lá, tá? Agradeço a atenção de vocês e até mais.